Gente boa do canal, vamos para outro vídeo. Esse aqui sobre transitividade. Eu estou aqui no meio do mato, então eu não tenho internet. Senão eu ia lhe mostrar aqui o número de inscritos, a nossa página no Facebook. Então eu quero lhe pedir um lance, cara. Nós estamos aí com aproximadamente 32 mil inscritos. A meta é chegarmos a 50 mil inscritos. Para quê? Para a manutenção do canal, para arcar com os gastos do canal, para eu poder dedicar meu tempo integral ao canal. Hoje eu recebo uma média de 200 mensagens diariamente. Eu recebo vários comentários no YouTube, na página do Facebook do Nirvana Atômico. Eu procuro responder a todas as perguntas, a todos os comentários, a todas as críticas. Inclusive, através do Facebook, eu recebi uma mensagem de um camarada, que eu estou sem o nome dele aqui, como eu te falei, estou sem internet. E eu vou colocar o próximo vídeo sobre a PM Tocantins. Foi o que o camarada pediu. Estou fazendo aqui no dedão mesmo porque não dá para acessar nenhum site. Então o camarada pediu. Vou fazer um vídeo caprichado para ele, vou postar. E a única coisa que eu lhe peço é, ajude-me a alcançar essa meta aqui, ó. A alcançarmos essa meta, né? Essa meta aqui é muito, muito importante para nós. A gente chegar a 50 mil inscritos para o canal ter credibilidade e ser recomendado pelo YouTube. Daí aparecem os patrocinadores do YouTube. O YouTube paga mal. Mas se o canal for grande, dá para sustentar e manter o canal. Pode crer? Vamos fazer aula então sobre transitividade? Bora! Vamos combinar uma coisa. A videoaula será lenta, as explicações muito bem passadas, tudo muito lento. Se, mesmo com essa explicação lenta, você não entender a transitividade, eu sugiro que você volte aos vídeos anteriores, esse que tem uma interrogação na capa, e olhe sobre o sujeito e predicado. Porque se você não tem uma base de sujeito e predicado, fica meio complicado entender o que é uma transitividade. Mas eu vou dar um jeito aqui, eu vou rebolar. A transitividade, ela é ligada ao verbo. O verbo pode ser intransitivo e pode ser transitivo. O que é ser intransitivo? Agora eu vou botar uma telinha aqui de desenho. O verbo pode ser intransitivo ou transitivo. Eu gosto de explicar esse lance, eu gosto de começar essa explicação assim. Como imaginar o que é transitividade? Imagine que transitividade está ligada a trânsito. Há certos lugares onde não é possível ter trânsito. Caso de cima. Há outros casos em que eu preciso ter um trânsito numa via direta ou numa via indireta. Senão vai rolar um grande congestionamento e os motoristas não vão entender o que está rolando ali. Pronto? Então vamos lá. O verbo intransitivo, ele chega aqui e para. Por quê? Não tem trânsito. O verbo transitivo pode ser três coisas. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Ele pode ser um verbo transitivo direto. Ele pode ser um verbo transitivo indireto. E ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Esse terceiro caso aqui é chamado de verbo bitransitivo. Por que ele é bitransitivo? Porque ele pode ser transitivo direto e indireto. Tem uma galerinha aí de videoaulas, de cursos com 18 mil questões, etc., onde eles recomendam umas tabelas de decoreba. Eu não gosto de decoreba em língua portuguesa. Porque a língua portuguesa ela é muito ampla, ela é muito abrangente. E se eu for decorar verbo isso, verbo aquilo, verbo acolá, eu vou pirar na segunda aula. Eu perco todos os meus inscritos.
porque vai ficar um lance extremamente chato. Então eu vou convidá-lo a pensar. Nós precisamos raciocinar. Então, no meio desses dois lances aqui, eu vou colocar raciocínio. Qualquer um pode matar essa questão logo no início, porque eu só preciso de raciocínio, mais nada. Eu posso colocar o verbo que eu quiser aqui, mais o raciocínio, eu destruo essa matéria. Então, eu vou ter um raciocínio para cima e um raciocínio para baixo. Vamos voltar àquela primeira tela. Quando eu vou começar a análise sintática, eu lhe recomendei fazer uma análise criteriosa, começando-se pelo verbo. Então eu coloco assim, a menina chegou. Pronto, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse chegou, que é o verbo desse período. Esse período é simples ou é composto? Ele é simples porque eu tenho apenas um verbo. Então é uma oração formada por apenas um período simples. Mas outra oração. Ele comprou um lápis. Olha que simples. Vou marcar o verbo comprou e vou fazer o mesmo raciocínio. Esse período aqui, ele é simples ou é composto? Período simples, porque eu também tenho apenas um verbo. Agora, olha que interessante. Eu vou fazer a análise sintática dos dois. Período 1, período 2. Vou botar aqui pequenininho para a gente fazer a análise sintática com muita tranquilidade. No período 1, eu vou fazer a pergunta: quem é que chegou? Eu vou encontrar o sujeito. Sujeito simples, a menina. O que sobrou? O predicado. Entende por que eu preciso dar aula sobre sujeito e predicado? Por causa desse lance aqui. E eu não posso agora, numa aula sobre transitividade, recordar tudo que foi falado. Então, eu lhe peço a gentileza de voltar aos dois vídeos e acompanhar o conteúdo novamente. Predicado. Predicado é verbal, constituído pelo verbo chegou. É aqui que eles cobram a tal da transitividade verbal. Eles querem saber qual é a transitividade verbal desse verbo chegou. Deixa quieto. Vamos para o segundo período, que também é um período simples. Eu tenho ele, então eu vou fazer a pergunta: quem é que comprou um lápis? Resposta: sujeito simples, ele. Sobrou o quê? O predicado. Qual é o predicado? Comprou um lápis. O predicado também é verbal. Esqueci de colocar aqui, vou colocar agora. Logo abaixo vem a perguntinha, motivo desse vídeo. Qual é a transitividade verbal? Pois bem, observe que no período 1 eu tenho o verbo chegou. Perceba, perceba que o verbo chegou é um verbo completo. A mensagem é completa. Quando eu digo a menina chegou, você entende, eu entendo, qualquer um entende. Se você quiser algum detalhe especial, você pode perguntar: chegou quando? Chegou como? Chegou por quê? E por aí vai. Mas o período simples a menina chegou, ele é completo. Então o verbo chegar, ele tem a seguinte transitividade verbal. Ele é intransitivo, porque ele não exige complemento verbal. E quais são os complementos verbais? São os objetos. Quais objetos que eu tenho? Objeto direto, o objeto indireto e o objeto que é direto e indireto. Então, se ele for intransitivo,
não haverá objeto no período. Se ele for transitivo, um desses objetos aqui deverá constar na oração. Vamos ao caso 2. Ele comprou um lápis. Imagine que eu chego agora na sua casa, viro para você e falo assim para você: mano, ele comprou. Você vai ficar me olhando, esperando a conclusão desse raciocínio. Ele comprou, afinal, o que ele comprou? Eu preciso completar o verbo comprou, porque o verbo comprou sozinho ele não tem força. Vamos comparar com o período 1. No período 1, eu tenho a menina chegou. O verbo chegar, ele tem força. Fulana chegou. Pronto, você entendeu, ponto final. A menina chegou. Se você quiser algum detalhe, aí isso é a parte. Mas o verbo chegou não exige complemento. Ele não aceita objetos. Quando eu chego aqui no caso 2, ele comprou. Se eu falar somente assim, ele comprou, você vai ficar olhando para mim e falar: mano, e aí, cara? Desembola o bagulho rápido. O que ele fez? Ele comprou o quê? Então nós temos a seguinte pergunta: comprou o quê? Resposta: um lápis. Agora, esse verbo comprou conseguiu fazer uma comunicação perfeita. Ele comprou. Comprou o quê? Um lápis. Um lápis, então, assume a responsabilidade de um objeto direto. Olha que foda. E como ele tem um objeto direto, o verbo vai ser verbo transitivo direto. Observe que, se o verbo for transitivo direto, necessariamente eu tenho que encontrar o objeto direto. Se o verbo for intransitivo, eu não posso encontrar nenhum objeto. Agora vamos a um outro caso, caso 3. Eu preciso de você. Tem um boi berrando ali no curral, tá? Esse barulho foi um boi. Ou senão um cara tocando aquele lance, acho que é berrante, sei lá como é que chama essa porra. Eu preciso de você. Vamos marcar o verbo. Pronto. Vamos botar aqui como caso 3. Fica comigo, tá? Eu preciso de uma chance para lhe explicar isso aqui. Eu preciso de você. Pergunta do sujeito: quem é que precisa de você? Resposta: sujeito simples, eu. O que sobrou é predicado. Vamos colocar assim, sem adivinhar nada. Só o que está saindo. Predicado é preciso de você. Bacana. Vamos imaginar esse verbo, preciso, verbo precisar. Abra sua porta, aponta o dedo para você e fala assim: eu preciso. Mano, imediatamente você vai falar assim: pô, Carlão, você precisa de quê? Olha a pergunta. Essa é uma pergunta de um objeto indireto. Você sabe por quê? O objeto indireto é caracterizado pelo uso da preposição. O objeto direto não possui preposição. Vamos colocar aqui, ó. Não possui uma preposição. Outra curiosidade: no objeto indireto, para encontrá-lo, eu vou notar que tem uma preposição na pergunta e tem uma preposição na resposta. Precisa de quê? De você. Então, eu vou encontrar um objeto indireto que é de você. Feito isso, eu vou classificar o verbo. Verbo transitivo indireto. Porque ele tem um objeto indireto. Olha que troço fantasticamente fácil. Mas ele segue uma ordem. Eu aconselho seguir uma ordem. Porque você, pulando etapas, você pode achar o sujeito no lugar do objeto e o objeto no lugar do sujeito. Aí, meu compadre, sua análise sintática vai terminar uma lambança.
Você vai acabar a análise sintática lá embaixo, né, quando você acabar de concluir todos os termos, numa lambança generalizada. Fizemos 3 casos. O verbo chegou, o verbo comprou e o verbo preciso. Agora eu vou voltar para o desenho. Raciocínio, tá vendo aqui o raciocínio? Isso aqui é muito importante. Vou colocar o verbo aqui no meio. Chegou. O verbo chegou, olha que louco, velho. Vou pegar aqui uma canetinha. O verbo chegou, ele precisa de complemento? Será que ele precisa de um complemento direto, indireto ou direto e indireto? Não. Ele é intransitivo. Chegou. Acabou. Chegou. Simplesmente assim. Chegou. Sem crise, sem nada. Fulano chegou. Vamos fazer agora o verbo comprou. Vai acompanhando a tela aí que vai ficar lotada. O verbo comprou, será que ele é intransitivo? Eu acredito que, se eu chegar na sua casa e falar que alguém comprou, você vai falar, peraí, comprou o quê? Então, é uma pergunta de um verbo transitivo direto. Olha só, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Vamos voltar lá. O primeiro foi chegou, que é pleno. O segundo foi comprou, que pediu um complemento, e esse complemento é um objeto direto, daí ele é verbo transitivo direto. E o terceiro aqui, olha, o terceiro caso é o preciso. Vamos voltar lá, vamos botar aqui o preciso. Preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou precisa de alguém. Como eu tenho preposição, ele não pode ser direto, ele tem que ser indireto. Beleza? Vamos fazer agora um outro, muito bacana, que é esse daqui, ó. Eu entreguei o presente à minha mãe. Lembrando que esse minha, como pronome possessivo, a crase antes dele é facultativa. A crase é representada pelo acento grave. Vamos fazer a análise sintática. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho um, entreguei. Vamos assinalá-lo. Pronto. Pergunta, é pessoal ou impessoal? Pessoal, é eu, não é isso? Não é sou eu, é eu na oração. Então a pergunta é, quem é que entreguei? Resposta, eu. Achei o sujeito. Sujeito simples, eu. Sobrou o predicado. Vamos colocar aqui. Predicado é entreguei o presente à minha mãe. Agora vai começar um raio, agora uns bois, umas vacas, mas deixa o pau quebrando. Eu te falei que eu estou ao lado de um curral. Entreguei o presente à minha mãe. Vamos classificar esse predicado. Esse predicado, ele é verbal também. Vamos botar aqui, ó. Agora, eu preciso analisar aquele lance. Qual é a transitividade do verbo? Verbo, ele é intransitivo, transitivo direto. Raciocine, mano. Não decore esse bagulho. Decorar isso aqui é jogar tempo fora, além de lotar a cabeça com porcaria. Você pega o verbo entregar. Pensa assim, quem entrega, vou botar uma vírgula, quem entrega algo a alguém. Concorda? O verbo entregar é assim. Aí eu tenho duas perguntas. Entregou o quê? Resposta. O presente. Então, o presente será o objeto direto. O presente. Agora eu tenho uma outra pergunta, e essa pergunta é preposicionada. Entregou a quem? Resposta. A minha mãe. Então esse, a minha mãe, é um objeto indireto. Pronto. Agora eu vou voltar aqui em cima e vou classificar.
Olha aqui, vou botar abaixo do verbo, abaixo do predicado. Vou colocar verbo transitivo. Vou olhar para os objetos. Eu tenho um objeto direto, então ele vai ser verbo transitivo direto. E eu tenho também um objeto indireto. Então vai ser verbo transitivo direto e indireto. Também conhecido por verbo bitransitivo. Pode crer. Agora vamos para o desenho. Daqui a pouco eu te passo mais algumas manhas, tá? Aqui por enquanto pode até estar difícil, mas daqui a pouco eu vou arrebentar isso aqui para valer. Vou pegar aqui, ó. Então o verbo... Qual foi o verbo que eu usei agora? Entregar. Vou botar aqui, ó. O verbo entregar, ele vai exigir uma pergunta direta. Entregou o quê? E exige também uma pergunta indireta. Então eu vou tirar esses dois traços e vou fazer isso aqui, ó. Ele é direto e indireto. Isso é transitividade verbal. Simples. Agora vem as dicas fudidas, né, velho? Tem aquelas dicas assim para fuder mesmo a matéria. Presta atenção. Se houver um objeto direto, obviamente o verbo é verbo transitivo direto. Se houver um objeto indireto, o verbo será verbo transitivo indireto. Se houver um objeto direto e um objeto indireto, ele será um verbo transitivo direto e indireto. Então agora eu vou te passar as manhas para encontrar o direto e o indireto. Eu vou te passar essas manhas. Sabe para quê? Você descobrindo que existe isso aqui, você arrebenta a transitividade. Simples assim. Básico assim. Tá? Então essa aqui foi a primeira parte. Vou tentar mais duas explicações para atingir todas as pessoas do canal. Então é o seguinte. Como encontrar um objeto direto? Recordando rapidamente. Como encontrar um sujeito? As perguntas são essas aqui. Se for pessoa, se o sujeito for pessoal, você vai fazer a pergunta: quem é que mais verbo? Se não for pessoa, for impessoal, for alguma coisa, algum objeto, algum animal, você vai fazer que é que mais verbo. Exemplo: o caminhão desapareceu. Qual pergunta eu vou fazer aqui? Vou fazer que é que desapareceu. Mano, você não pode mudar essas duas perguntas. Mesmo se você tiver toda a experiência do mundo em análise sintática, você não pode mudar essas duas perguntas. Porque se você mudar, você pode causar um acidente para frente. E esse acidente é trocar o sujeito pelo objeto. Então você encontrou o sujeito através dessas duas perguntas. Eu vou lhe apresentar as perguntas do objeto direto. É assim. Exemplo. Ele pegou o livro. O ônibus apanhou os estudantes. Então as duas perguntas são nessa ordem. Observe que o caso 1, ele traz um lance impessoal. Ele pegou o quê? Então a fórmula é verbo mais o quê. No caso 2, eu tenho gente. Apanhou. Os estudantes é gente. Então é verbo mais quem. Pronto. Essas são as duas únicas perguntas para se encontrar o objeto direto. Verbo mais o quê,
verbo mais quem. Olha como é que vai funcionar. Pegou o quê? Resposta: o livro, que é um objeto direto. Segundo, o ônibus apanhou os estudantes. Apanhou quem? Resposta: os estudantes, objeto direto. Percebeu a importância de não se misturar essas duas perguntas utilizadas para encontrar o objeto direto com essas duas perguntas para se encontrar um sujeito? Porque repetindo, se você mexer nessas perguntas e fizer uma dessas perguntas para o objeto vai virar sujeito, o sujeito vai virar objeto. Enfim, sua análise sintática foi para o saco. Tá? Então, essas duas perguntas, o que e quem, são as perguntinhas do objeto direto. Observe, então, as perguntas para encontrar o objeto direto. Essas duas. Pronto. Acabou. Agora vamos fazer as perguntas para encontrar o objeto indireto. Preciso de você. A fórmula é a mesma, vai mudar a preposição. No objeto direto eu não tenho preposição. No objeto indireto eu tenho preposição. Preciso de quem? Resposta: de você, que é um objeto indireto. Caso 2. Eu preciso de um emprego. Pergunta: eu preciso de quê? Resposta: de um emprego, que é um objeto indireto. Então, as perguntas do objeto indireto, elas são assim: verbo mais de que, verbo mais de quem, verbo mais a que, verbo mais a quem. Essas são as 4 perguntinhas mais utilizadas. Eu tenho mais perguntas, porque se você for pensar bem, eu tenho várias preposições. Não vou colocar todas as perguntas aqui, porque senão vai se tornar um decoreba. E eu preciso apenas dessas perguntas para traçar um mapinha mental daquilo que a gente vai seguir. Perguntinhas do objeto direto. Verbo mais o quê? Verbo mais quem? Vamos colocar um importante aqui? Não se utiliza preposição. Vamos colocar um importante lá embaixo? Do objeto indireto? As preposições são utilizadas tanto na pergunta quanto na resposta. Então, quando eu faço a pergunta, eu preciso de quê? A resposta é de um emprego. A preposição está na pergunta e a preposição está na resposta, com muita tranquilidade, sem apavorar. Pô, Carlão, mas aí você decorou os verbos? Não, eu faço qualquer lance contigo. Qualquer coisa. Primeiro eu vou imaginar essa tabelinha que eu fiz aqui. Muito bacana, tabelinha, esse desenho que eu fiz aqui, muito bacana, que quebra um galho danado, partindo-se do raciocínio, porque eu não vou decorar verbos aleatoriamente. Eu não vou ocupar minha cabeça com porcaria. Então, fazendo um raciocínio, eu vou descobrir se o verbo, no caso aqui foi o chegou, depois foi o comprou, depois o preciso, depois o entregar. Eu vou descobrir se ele exige ou não complemento. Se ele não exigir um complemento, ele será intransitivo. Se ele exigir complemento, ele é transitivo a alguma coisa. Se houver objeto direto, ele será verbo transitivo direto. Exemplo, verbo comprar.
Se ele exigir complemento e esse complemento for preposicionado, sendo assim um objeto indireto, ele será um verbo transitivo e indireto. Cuidado que tem preposição. Se ele exigir os dois, ele será um verbo transitivo direto, um pedaço sem preposição, e um verbo transitivo indireto, um pedaço com preposição, formando o verbo transitivo direto e indireto, onde eu vou ter um objeto direto e indireto. Pode crer? Vamos agora aos exercícios, que é o outro passo para tentar lhe explicar essa matéria. Se você ainda não entendeu, muito normal, muito tranquilo. Vou fazer outra abordagem. Eu vou aos exercícios. Eu expliquei a matéria aos alunos. Eu expliquei a matéria aos alunos. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar o verbo. De repente a prova te pediu qual é a transitividade do período. Agora não é hora de procurar a transitividade. Agora é hora de encontrarmos os termos sintáticos que constituem esse período simples, ou seja, que possui apenas um verbo. A pergunta para encontrar o sujeito aqui é: quem é que expliquei? Porque trata-se de uma pessoa, eu. Resposta: sujeito simples, eu. Sobrou o quê? O predicado. Então, sobrou expliquei a matéria aos alunos. Pronto. Vamos classificar esse predicado. É um predicado verbal. Por que ele é verbal? Porque eu tenho um verbo significativo e não tenho predicativo, nem do sujeito nem do objeto. Agora é hora de trabalharmos a tal da transitividade. Vamos botar aqui transitividade verbal e deixa ela aqui. Vamos pensar assim. Quem explica, vírgula, explica algo a alguém. Concorda ou não? As duas perguntas agora que serão necessárias. Explicou o quê? Resposta: a matéria. Então, isso aqui é o objeto direto. E agora eu vou chegar com a segunda pergunta. Essa já é preposicionada. Explicou a quem? Resposta: aos alunos. Esse aqui será o objeto indireto. Agora eu vou classificar a transitividade verbal, porque eu já encontrei o objeto direto, já encontrei o objeto indireto. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou, em outras palavras, é um verbo bitransitivo. Pronto, acabou a análise sintática. Observe que o objeto direto não é preposicionado, olha ele aqui, e o objeto indireto é preposicionado, olha aqui, a, unindo-se ao os, aos. Eu tenho a pergunta, o a, aqui, e tem a resposta com o a aqui. Fácil? Vamos mais uma? Eu gosto de você. Primeira coisa, marcar o verbo gostar. Trata-se de um verbo constituindo um período simples. Procurando o sujeito. Quem é que gosta? Resposta é um sujeito simples, eu. Sobrou o quê? Predicado. Esse predicado, classificando, é o que sobrou, né? Primeiro aqui, ó, gosto de você. Classificação desse predicado também é um predicado verbal, porque é um verbo significativo e não tem predicativo do sujeito. Então, predicado verbal, está aqui. Vamos falar sobre a transitividade dele. Transitividade verbal, 2 pontos, para aqui. Vamos olhar para o verbo. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Pergunta:
Gosta de quem? Porque você é pessoa, né? Olha só, de você é pessoa. Eu tenho uma pergunta preposicionada e uma resposta preposicionada de você. A pergunta está preposicionada aqui e a resposta está preposicionada aqui. Simples. Então, esse lance aqui embaixo é um objeto indireto de você. O que faz com que o verbo se torne um verbo com a seguinte transitividade. Ele é um verbo transitivo indireto. Pronto. Agora eu trabalhei com o verbo gostar. Vamos para mais um verbo. O mercado vende frutas e legumes. Qual é a pergunta para se encontrar o sujeito dessa oração? É pessoa ou não é pessoa? Não é pessoa, mercado não é pessoa, então a pergunta é impessoal. Que é que vende frutas e legumes? Resposta: sujeito simples, o mercado. Sobrou o predicado, que é o restante. Vende frutas e legumes. Classificando esse predicado, é um verbo significativo e não tem o predicativo, não tem qualidade para o sujeito nem para o objeto. A gente está trabalhando com objeto ainda, qualidade para o objeto ainda não, tá? Eu estou citando porque existe. Tem predicativo? Não. Então, predicado verbal. Pronto, agora entra a transitividade. Qual é a transitividade desse verbo? Pera lá. Quem vende, vírgula, vende alguma coisa. Vende o quê? Resposta: frutas e legumes. Então, o objeto direto será frutas e legumes. Agora eu volto aqui na transitividade verbal e falo para o verbo que ele, coitado, é um verbo transitivo direto, porque existe um objeto direto. Mais um exemplo. O mercado vende produtos aos clientes. Mesmo esquema. Que é que vende? Resposta: sujeito simples, o mercado. Predicado verbal, mesma coisa. Eu tenho um verbo significativo, né? E não tenho predicativo, então predicado verbal. Vende produtos aos clientes. Aqui entra a transitividade, não vou mexer nela agora. Observe que, neste caso, eu também tenho o verbo vender. Olha aqui. Neste caso, ele será diferente deste caso aqui, ó. Viu que louco? Eu tenho o verbo vender aqui em cima, classificado como verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, no 1. Caso 1. Já no caso 2, rola um lance diferente. Então, tome cuidado para não sair memorizando que um verbo vai ser sempre transitivo a alguma coisa, porque ele pode apresentar objetos numa oração e receber uma transitividade numa oração. É difícil descobrir isso? Não, através do raciocínio. Qual é o raciocínio aqui? Quem vende, vende alguma coisa a alguém. Perguntas: vendeu o quê? Resposta: produtos, que será o objeto direto. Vendeu a quem? Resposta: aos clientes, que será o objeto indireto. Nesse caso, então, a transitividade desse verbo, vender, nesse caso, nessa oração, nesse período simples, o verbo vender será um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Foi? Beleza. Agora eu vou colocar algumas questões diferentes, alguns exemplos diferentes.
fulano morreu. Quando eu uso o verbo morrer, você percebe que ele traz uma mensagem total? Se você quiser saber quando, ele morreu de quê, morreu onde, isso aí são detalhes que vão acrescentar informações ao verbo, mas o verbo ele é total. Falou que morreu, acabou, morreu. Não precisa de complemento. Vamos encontrar o sujeito. Sujeito simples, fulano. Vamos andar um pouco mais rápido. Transitividade verbal. Esse verbo aqui, nesse caso, ele será um verbo intransitivo. Por quê? Não há complementos. E quais são os complementos do verbo? Objeto direto, objeto indireto e até mesmo os dois objetos, direto e indireto. Eis a nossa transitividade. Agora você pegar período simples e praticar esse lance de encontrar o objeto, esse lance de classificar o verbo e por aí vai. Não tem errada. Eu vou botar o verbo aqui em destaque. Não tem como errar esse lance, cara. Se você raciocinar da maneira que eu lhe expliquei, você não erra a transitividade. A saideira. Encontraram o celular. Sujeito. Primeiro vou marcar o verbo, né? Verbo encontraram. Quem é que encontraram? Vou fazer a pergunta de quem é que encontraram, porque trata-se de pessoa. Quem é que encontraram? Eles ou elas. Eu não tenho essa certeza de quem foi. Então, o sujeito é indeterminado. O predicado será a oração inteira, o período inteiro, porque eu não consegui tirar o sujeito dela. O sujeito está indeterminado, então ele está escondido atrás do verbo. Predicado será. Encontraram o celular. Vou classificar esse predicado como verbal. Eu tenho o verbo significativo e não tenho qualidade, eu não tenho predicativo. Avançando, transitividade verbal. Olha a pergunta que eu vou fazer. Verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguma coisa ou alguém. A pergunta é: encontrou o que ou quem? É celular. Celular não é pessoa. Então a pergunta é: encontrou o que? Resposta. A pergunta do que é resposta de quem? Do objeto direto. Não há preposição. Se eu tenho um objeto direto, eu venho aqui na transitividade, coloco o verbo transitivo direto. Pronto, acabou. Você pode trabalhar com todos os verbos que você quiser. Basta fazer a pergunta correta. Basta procurar por objetos. Daí o verbo terá sua classificação de transitividade correta. Beleza? Na próxima aula eu trabalharei adjunto adnominal, adjunto adverbial e vou entrar com um lance chamado predicativo do objeto. Você vai ver que o negócio é muito simples. Fazendo assim tudo calmamente, com muita tranquilidade, saca? Com muita paciência, você vai ver que vai aprender tudo, não tem erro. Pode crer? Mano, você vai me ajudar aí nos inscritos? Vai divulgar o canal pra gente? Bacana! Um beijo no seu coração, muita luz e paz no seu caminho. Gratidão por tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!